bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todo aquele que estuda ou trabalha na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você. E sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje nós vamos falar sobre mais uma técnica secreta, só que essa técnica secreta, ela foi idealizada por mim, que embora seja somente um eterno aluno que ama o áudio, eu vou demonstrar aquilo que eu idealizei, esperando que de alguma forma tal técnica possa lhe ser útil. E a ideia surgiu vendo, os lendários consoles britânicos. Então ali eu fiquei olhando, o procedimento envolvido ali, todos os processos que foi idealizado para fazer aquele console. Então pensei, juntei os plugins necessários que se comparava com os que tinha ali naquela mesa, pelo processo que estava ali naquele console, e tentei trazer o som Vistage dos famosos consoles britânicos, o sonho de consumo de todos os estúdios daquela época, para essa era digital. E uma coisa que eu tenho que compartilhar com você é que esses consoles, este console foi responsável pela sonoridade de disco de artistas como Frank Sinatra, Bob Dylan, Elvis Presley, Tony Bennett, e eles continuam lá naqueles estúdios ativo até os dias de hoje, sendo procurado por ícones da música como Pink Floyd, Led Zeppelin, entre outros. Eles não pararam com isso, a coisa é boa, continua, o time está ganhando, não se mexe. Então você vai naqueles estúdios britânicos e até mesmo nos Estados Unidos, você vai ver lá consoles daquela época. São consoles caríssimos, que ninguém vende, quem tem é raridade e continua usando. Mas antes de iniciar, eu gostaria de expressar que toda a minha gratidão à família do áudio que vem me prestigiando com apoio e amizade através dos e-mails, comentário, compartilhando o vídeo, tendo paciência com essa minha deficiência na fala e principalmente através do like que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos, apesar de não ser um professor e sim um eterno aluno. A toda a família do áudio, o meu eterno muito obrigado. Dito isso, vamos finalmente entrar no tema. Para que você entenda, a soma do procedimento que iremos estudar aqui é na verdade a soma do processo usado até em alguns plugins que são vendidos no mercado a alto preço. Mas só que eu vejo nos plugins de hoje que existe uma preocupação muito grande com a parte de saturação, vamos saturar porque ali naquela época existia muitas válvulas, a maioria dos equipamentos era valvulado, então as pessoas se preocupavam muito com esse drive. Mas o que eu fiz? Eu tentei idealizar essa construção do console realmente com o que havia ali, não deixando de fora nada. E fiz isso usando ferramenta de terceiro, e você pode usar até da sua própria DAW, as ferramentas que são nativas da sua DAW, e eu pensei nisso para aqueles que não possuem essas altas quantias para poder pagar por esses plugins. E para uma demonstração didática e prática, eu usarei uma DAW ao qual não importa o nome dessa DAW, porque todos os procedimentos que eu vou usar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, seja o Cubase, Nuendo, Studio One, Sonar, Pro Tools e etc. E o que devo registrar aqui, as ferramentas que eu vou utilizar aqui, são as que eu tenho no PC. Você logicamente vai usar as que tem aí no seu PC que corresponde à função específica. Mas uma coisa que vai ficar lógico, é que devido ao mecanismo interno do plugin, ou seja, cada plugin tem um mecanismo interno e com isso você terá sonoridade diferente. Mas aí é que está a coisa, senhores, porque é isso que torna o processo mágico. É isso que torna o processo mágico, porque você terá a sua mixagem com uma sonoridade diferente ao do lugar comum. E já que entramos nesse ponto, cabe aqui uma ressalva, que é justamente sobre essa sonoridade criativa. Grandes engenheiros de áudio que ganham os prêmios de melhor masterização, gravação, o famoso Grammy do áudio, eles buscam isso. Eles buscam uma sonoridade excelente, mas que seja particular. Então eles são motivados a testar, a fazer procedimentos, como eu fiz aqui, de juntar ferramentas e ver o que acontece. Então é justamente devido a essa busca dos grandes engenheiros que estão sempre querendo inovar, que nós, do universo da música, vivemos num constante estágio de metamorfose, com atualizações diárias de técnicas, tecnologia de plugins, tecnologia de DAW, vê que está sempre atualizando tudo. É graças a isso. Então, isso que eu quero sempre expor a você. Você procure entender. Por isso que eu tento desenhar, eu faço aqui a explicação da coisa, para que você
tendo base aqui, você também consiga levar isso para você, para a sua mente, para os seus estudos. Falou, pô, vamos pensar o que acontece se eu botar esse aqui, esse saturador aqui com esse delay, o que vai acontecer? Então esses testes, esses experimentos é que os grandes engenheiros fazem e que se destacam, senão você vai ficar sempre no lugar comum. Então, para agilizar, já estou aqui com essa DAW aberta no projeto, ao qual nele nós vamos fazer o nosso estudo. Mas por aqui ser um canal voltado, como eu disse agora há pouco, ao estudo do áudio, e não quero que você faça as coisas por imitação, primeiro vamos entender como eu cheguei ao processo, né? Toda a metria. Eu vou abrir aqui e vou desenhar como foi idealizado tal coisa. O que acontecia naquele console? Aqui está o sinal de áudio. Então, ao entrar no console, ele passava por uma gate. Por quê? Porque naquela época não tinha todo esse procedimento hoje de silêncio, era tudo gravado ali ao vivo, né? A coisa era toda gravada num ambiente que às vezes tinha certos barulhos que incomodavam. E qual é a função da gate? Não é justamente essa? Ele pega aqui, ó, tem o sinal aqui, aí aqui está o sinal nominal do instrumento, mas aqui embaixo está o ruído. O que a gate faz? Você fala, ó, daqui para cima preserve esse sinal e daqui para baixo você silencia. Então tudo que é ruído é silenciado. Então naquela época, para ter uma boa sonoridade, qual é o primeiro processo que nós usamos na mixagem? É a limpeza, né? A edição de limpeza. Depois que nós vamos entrar na corretiva. Não adianta você levar lá para a corretiva, aumentar, por exemplo, tu pega lá um equalizador e aumenta uma frequência. O que vai acontecer ali? Você está aumentando também o ruído. Então você tem que tirar todos os artefatos sonoros que não são interessantes ao áudio. Então a gate serve para filtrar esses artefatos sonoros indesejáveis. Mas nos dias digitais, né, nesses dias de hoje, existe muito mecanismo que você já faz isso por automático. Então eu acho desnecessário muitas vezes você usar esse processo da gate. Principalmente se for na master, como eu vou demonstrar aqui na master, que esse procedimento que eu vou fazer aqui pode ser em todas as peças, que o console lá, todas as peças passavam por esse procedimento. E no final passava de novo, dessa vez para fazer a master, né, a masterização. Então aqui na mixagem você vai usar a gate mais quando for em elementos individual. E isso se você não fez a limpeza. Se você fez a limpeza, né, primeira coisa não é a limpeza, você chega numa casa, primeiro você varre, limpa, para depois trazer os móveis. Então você fez a limpeza, não há necessidade dessa gate, mas como existia, você pode colocar ou não. Então é um processo. Saindo da gate, logo de cara, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui num compressor VCA. Por que o VCA? Porque ele usa um amplificador de voltagem que controla o ganho. Assim, ele vai oferecer o que eles chamam de gain reduction, ou seja, a redução do ganho vai ser suave e vai ter um controle, né, sobre a sonoridade final. Por quê? A característica desse tipo de compressor, como nós já estudamos lá naquele módulo de compressor ao qual eu falei de todos eles, então a grande função desse compressor é que ele trabalha nos picos, preservando tudo que está baixo, né? Aqui tem um sinal que está cheio de pico, tal, tem mais baixo. Então ele trabalha aqui preservando essa parte aqui, ó. Essa é a grande vantagem do VCA nesse tipo de console, por isso que eles usavam essa tipologia de compressor. Então passou aqui pelo compressor o sinal. Então o sinal que estão aqui brabo, ao passar por aqui, ele já vai sair mais suave. Então, passando pelo compressor VCA, ele vai entrar agora em outro processo, que seria o expander. O expander, o que ele faz? Ele trabalha de que forma? Então, como eu falei, o sinal agora vai entrar no expander. Por que o expander? O expander é ao contrário do compressor. O que ele faz? Ele faz ao inverso, aqui reduz, ele faz o que? Aumenta os sinais que estão embaixo e reduz os outros. Isso para quê? Porque na compressão eu já normalizei praticamente tudo. Aqui está uma frequência. Mas vamos dizer que depois que eu fiz essa redução, que eu deixei a coisa bonitinha, que é a frequência de uma forma suave, tem certos elementos que há necessidade dentro da banda tonal que ele sobressaia. E o expander dentro da mesa fazia justamente isso, que é o inverso. Aquilo que estava mais baixo, ele aumentava a dinâmica daquela parte da frequência, tornando o som rico naquilo que você dentro do expander definiria para que aumentasse. Então passava pelo expander. Nós vamos ver isso depois aqui na prática. E por fim, o áudio depois do expander, o que aconteceu? Aqui mexemos com a frequência aqui, né? Com o envelope, a frequência que era assim, agora já é mais baixa, devido ao quê? A gate, devido ao compressor, devido ao expander. Então, o que acontece? Nós agora temos que voltar
já com um processo suave, fazer um envelope de frequência, né? Um envelope tonal. Então entrava aqui um EQ Vistage, né? Com aqueles EQ daquela época, para que você molde ao som agora aquilo que você pretende, que esse som já está com a sonoridade bacana. Agora, dentro da sonoridade, agora você está preocupado com a tonalidade. Então agora você vai esculpir, se for um violão, ver a parte que ele cabe melhor, para que fique mais evidente. Para quê? Porque a mixagem é isso, é você fazer que cada peça se una a um todo, mas de forma que uma não mascare a outra. Então você vai ver ali, poxa, eu acho que eu tenho que diminuir um pouco mais essa parte aqui, porque aqui está o vocal, aqui também já tem outra guitarra, então tá muito congestionada essa área aqui da banda de frequência. Então você vai fazer essa equalização visando essa parte final. Como a equalizador ali era um vintage, você, se quiser manter, como acontece com os plugins que vendem no mercado, já dá aquele calor mais valvulado, você pode botar aqui no final que a mesa tinha, já pela natureza dos drives dela. Vai botar um drive, um saturador, e saturar esse sinal na saída, né? Para enriquecer os harmônicos como um todo. Então vamos ver tudo que eu falei aqui agora bem rapidamente, que não tem muito que se explicar lá na prática. Então já estou com a DAW aberta com os plugins aqui para agilizar o processo. Eu sei que muitos reclamam que às vezes eu demoro muito aqui nos estudos, mas eu gostaria de deixar registrado a você que reclama que eu quero que cada um de vocês entenda o procedimento que eu faço aqui durante os estudos, de forma que você realmente saiba o porquê, saiba o motivo, até a história daquilo, como surgiu aquilo, para que você tenha realmente domínio e possa também, de certa forma, criar o seu próprio mecanismo. Mas vamos deixar dessas delongas e vamos lá. Então, como eu disse, o primeiro procedimento a colocar é um compressor. Então já coloquei o compressor, vou ligá-lo. Você vai colocar o compressor que você tenha na sua DAW. Eu estou usando esse aqui, o DBX 160, que ele é VCA. Poderia usar da Wave, o CRA2, que também é VCA. Isso não importa, você vai usar o compressor, desde que ele seja VCA, que você tenha na sua máquina. Isso que é bacana, que a sonoridade vai ser sempre boa, mas uma vai ter uma textura diferente da outra, essa textura que faz a coisa. Então eu usei esse aqui. Não obrigatoriamente você vai ter que usar esse. Eu quero que você entenda isso. Você vai usar um compressor desde que seja VCA. Então vamos configurá-lo de acordo aqui. Eu botei na Master, voltando a dizer que você pode fazer isso em todas as peças que compõem a sua mix. Mas eu aqui, para facilitar, vou botar na Master para que a gente veja a sonoridade final, como se fosse uma masterização. Então vamos lá. Veja como eu me preocupei com volume de entrada e volume de saída. E os senhores notem que só aqui já suavizei. Veja, antes, sem o compressor. Com. Veja que eu reduzi bem pouco aqui. Por quê que eu reduzi bem pouco? Porque aqui é uma master, eu não preciso achatar, é só para fazer aquela suavidade dos picos, né? Controlar aqueles picos mais rebeldes. Depois disso, eu botei aqui, vou fechar aqui o compressor, que já está pronto, e trouxe o que eu falei, o exciter. Sendo que aqui eu vou usar um exciter, que ele é vintage, causando, e vem junto também, ele tem o drive dele. Então, na verdade aqui, eu não precisaria usar aqui embaixo o drive, mas vou usar depois para que você entenda. E lembrando que o primeiro processo seria uma gate, mas eu expliquei que já que eu fiz toda a limpeza aqui, não há necessidade da gate como existe lá no console, por isso que eu tirei a gate, só entrou com a pessoa. Então agora vamos dar claridade ao som através do exciter, né? Excitando aquela parte que eu queira. Vamos lá. Muito bom. Não tem nem que mexer muito, é isso aqui mesmo. Vou fechar aqui o exciter, que já está configurado, e vou passar agora para ligar o EQ e vamos lá fazer agora aquilo que eu falei, que depois que passa por todo esse processo aqui, eu tenho agora que fazer aquela
ver aonde fica melhor a curvatura, né, das frequências para que haja uma melhor claridade. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é aquele corte tradicional até 30. Vou dar aqui um ganho de qualquer jeito, então eu não estou nem ouvindo, então vou dar aqui um aumento aqui. Essa área aqui que é congestionada, o que eu vou fazer? Vou diminuir um pouco e depois venho aqui e vou aumentar esse final aqui, que é a parte dos médios. E vamos ouvir e vou tentar fazer um ajuste rápido, que não está valendo muito, é só para que você entenda que tem porquê que tem que entrar o equalizador. Vamos lá. Pronto, simples assim. Eu vou tirar o processo e vamos ver até agora como tá. 100. Com. E aqui no final agora, o que eu fiz? Eu vou colocar aqui um drive de fita só para dar mais calor, né, da fita ao projeto. Isso não é necessário, você faz se quiser. Eu vou botar e vamos ver como é que vai ficar. E os senhores notem que melhorou em muito. E para finalizar, vamos ver a coisa visualmente. Eu vou aqui aumentar mais, que para que nós possamos ver. Então vamos ver agora a onda aqui sem o processo. Com. Note o que acontece aqui, ó. Sem o processo, como é que a coisa fica meia tumultuada. Tem instrumento que tá, ó, lá em cima, outro. Depois que passa pelo processo, veja como a coisa se acalma, ó. Aqui agora já indo para master, era só o que? Dar o loadness final aqui, estava excelente. Então, veja a diferença antes e depois do procedimento. Vê que a coisa aqui, ó, como é que ela tá suave, como é que os picos estão aqui, a dinâmica está suave. Veja como os picos aqui estão muito agressivos. Então assim finalizo o estudo de hoje. Peço que você faça aí o seu comentário, o que você acha que poderia melhorar para a eficácia dessa técnica. Eu fiz com carinho, com amor, foi aonde eu cheguei, mas às vezes está faltando alguma coisa, que é um canal que nós somos alunos, um dando a mão ao outro. Eu compartilho aquilo que eu aprendi, vocês também que compartilhem também, que isso é que faz a união, é que faz a força. Então, não esqueça de deixar seu like se você achou que esse estudo lhe foi útil. A toda a família do áudio, faço voto de excelentes produções e até o nosso próximo estudo, querendo Deus.